Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Chegamos ao pico emocional do mês, lua cheia no signo de Sagitário. Bora falar sobre isso. Se você está chegando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você já é de casa, seja bem-vindo de volta para a gente conversar, trocar figurinha, que aqui seja um lugar para a gente aprender juntos. Já agradecendo você que comenta, que dá like, que se inscreve, que me conta um pouco de você. Vocês perguntam e me ajudam a sinalizar aqui, a me direcionar. Bom, aquele seu like também é super bem-vindo, obrigada. E já pedi para vocês se inscreverem, então se inscrevam, caso ainda não tenha se inscrito, considere se inscrever. E bora lá para a gente falar de lua cheia. Só lembrando o basicão, lua cheia, gente, nós estamos fisicamente entre sol e lua. Não é zen, esotérico, é astronômico. Estamos puxados em direções opostas. Lua cheia acontecendo, só para a gente situar, né? Dia 23, às 10h53 da manhã, pelo horário de Brasília, a 2 graus e 55 minutos do signo de Sagitário. Então vocês sabem que estão sempre em energias opostas. Muito bacana a gente estar falando disso, da mente, do aprendizado. Vamos falar disso, de como essa energia agora está sendo acionada em linha com o que a gente falou nos vídeos de Júpiter entrando em Gêmeos, esse eixo do conhecimento, da expansão, da mobilidade, das conexões, super acionado, tanto por Júpiter, que você já está estudando ali onde está caindo Gêmeos no seu mapa, e agora essa lua cheia meio que aciona esse, aciona esse eixo de conhecimento, de aprendizado. Vejam onde vocês têm esses dois signos. Estava conversando com uma amiga essa semana, a Camila, que me sugeriu até falar aqui, acompanha os nossos vídeos, também acompanha aqui a audiência, e me sugeriu de falar para vocês, né? Imprimam o mapa de vocês e vejam onde cai os signos que a gente for falando, vai se debruçando sobre o seu mapa. Cada vídeo novo você vai aprendendo um pouco mais. Se você é novo na astrologia ou já tem anos de casa, não importa. A gente que também estuda há muito tempo, sempre tem coisas que a gente não viu no nosso mapa. E a ideia é essa, né? Toda semana, a cada ciclo novo, a gente pensar, putz, o que eu não estou vendo? Como que eu posso usar essa energia? Como que eu posso estar mais alinhado? Como a gente pode estar mais presente? E aqui a gente está falando de um ciclo que é muito mental, né? Porque é Júpiter, é Sagitário, que é o aprendizado. Então a gente tem muita coisa para a gente elaborar mentalmente. Lembrando que o primeiro princípio hermético é o mentalismo, né? O que a gente pensa, a nossa realidade é criada por nós, gente. Então é super importante isso. E em termos de sentido, crenças, que é muito a questão do Sagitário que a gente vai comentar, eu queria pegar esse fio, te perguntar se você se sente muito indignado, sabe? Esse lado, se a gente está indo mais para a luz ou mais sombra do Sagitário, esse lado da gente se indignar, ficar revoltado com as coisas, ou olhar o erro, né? Porque Sagitário tem esse lado da ética, das crenças, de como as coisas devem ser. Há um cuidado muito importante quando a gente se sente indignado com algo ou alguém, principalmente, né? Porque chances são, vou provocar vocês, da gente estar se sentindo melhor que aquela pessoa. Então a gente fica focando ali no erro, né? E essa indignação pode trazer pra gente uma sensação ruim, e a gente está olhando, colocando a nossa ótica de atenção, acho que no lugar errado, que é focando no defeito ou da pessoa, ou da vida, ou da gente mesmo, né, incorrendo em culpa, lá Saturno em Peixes, que quadra essa turma, né, o Saturno em Peixes, os signos mutáveis, vivendo essa quadratura, né, logo em breve, de Saturno em Peixes, que tem esse teor, né, do que eu fiz, se está certo, essa coisa de certo ou errado, ou essa coisa muito ética do sentido do Sagitário, mas que pode ser uma grande armadilha, né? Então vamos voltar a respirar, e senão a gente se sente muito distante das pessoas ou das situações que estão acontecendo. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um sentido, e a busca por sentido é um outro tema sagitariano para a gente pensar qual o sentido maior. É um signo que fala da gente buscar essa elevação, conhecimento, abrir horizonte, que é o lado luz, né? A gente poder abrir o horizonte, olhar outras perspectivas. E recomendo muito, se você não assistiu os vídeos de Júpiter em Gêmeos, porque vai te dar vários insights sobre esse eixo de Gêmeos e Sagitário. E na linha da busca do sentido por algo maior, por uma meta, né? Lembrando que o Sagitário é o centauro, metade cavalo, com as 4 patas no chão, o nosso lado mais instintivo. Os signos de fogo têm esse lado de instinto, Áries, Leão e Sagitário.
E o Sagitário traz esse duplo também, né? Não é só Gêmeos que é duplo no seu símbolo. Sagitário também tem esse lado duplo, metade cavalo e metade homem, com o arco e flecha, né? Podia ter colocado uma imagem aqui, mas me veio agora o arco e flecha apontando para uma meta a longo alcance. Quanto mais longe, melhor, né? Quanto mais além, porque esse além é a vontade do Sagitário de encher, né? De expandir, de explorar, é o lado exploratório do signo. Nesse lado de sentido, né, eu lembrei do trabalho do Viktor Frankl, que eu super recomendo, super profundo, o Em Busca de Sentido, lançado em 46, no pós-guerra. O Viktor Frankl foi um prisioneiro do campo de concentração, já era psicólogo, médico, já tinha toda uma vida acadêmica, e ele começou a observar que as pessoas que tinham um sentido dentro do campo de concentração, que viam sentido mesmo nas maiores, né, na vida delas, mesmo diante das circunstâncias mais, né, atrozes, mais duras, elas tinham maior chance de sobrevivência, e quando perdiam essa noção de sentido, né, elas tendiam a morrer mais rápido. Então, e ele tem várias entrevistas bacanas, mesmo o livro é muito válido, nesse sentido de que as circunstâncias, gente, vão nos trair de alguma maneira, né? A vida não vai ser do jeito que a gente quer. Então, esse sentido maior da gente buscar, da gente ter isso em meta, isso, eu estou falando isso porque a gente está com muito esse lado mental acionado agora e cada vez mais, é importante para você ver onde você coloca a sua atenção. Né? O William James já falava, ali onde você coloca a sua atenção, você cria a realidade. Onde você está focando? Né? Então a gente está nesse mente Gêmeos, Sagitário a meta a longo alcance, para a gente pensar com todo carinho durante esse ciclo. Aí algumas frases do Viktor Frankl, né? A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se pode lhe tirar, que é essa liberdade interna nossa, que nenhuma situação pode tirar de nós, permite-lhe até o último suspiro configurar sua vida de modo que tenha sentido, certo? E não acho que a sua não tem porque está dentro de nós. E é essa busca que Sagitário convida, né? O que realmente importa não é o que nós esperamos da vida, mas antes o que ela espera de nós. Gente, a gente vem pronto, né? Quando a gente tem um mapa aqui, tá aí o mapa da lua cheia, a gente tem uma semente viva aqui. Cada um de vocês com o seu mapa na sua mão, ali está a sua potência, você nasceu potente ali. E aí, às vezes, eu recebo uns comentários tipo, meu mapa é difícil, meu mapa não sei o quê. Gente, o seu mapa é para ser abraçado, é para ser sacralizado, é seu, com todos os antagonismos, contrastes, encrencas, problemas. É seu, nós vamos integrar. E, às vezes, nesses contrastes de integração é que vem a grande força, né? Que vem a grande potência. Por isso que eu falo, quadraturas, se você tem um mapa fechado, se acha esse mapa difícil, quadratura é motor. É onde a situação mais breca a gente, que a gente começa a ver o sentido e transformar a gente internamente. O próprio Viktor Frankl tinha uma frase assim de, quando as circunstâncias estão muito pesadas, só nos resta mudar a gente, mudar o nosso jeito de ver, senão a coisa não anda, certo? Bom, então estamos nesse pico do mês, né? Falamos lá, tem vídeo aqui no canal falando do mês. Este pico do mês está submetido ao mapa da lua nova. O mapa da lua cheia, gente, ele é um desdobramento de um ciclo de 28 dias que começou na lua nova, certo? E a gente está seguindo esse relógio cósmico. Então, plantamos ali em Touro. Já vou mostrar a foto do mapa, onde nós ainda temos essa energia final, nos finalmente ali de Touro, dessa área que você tem Touro e da próxima que tem Gêmeos, né? O que construiu ali nesse ciclo de lua nova em Touro, no dia 8 de maio, e na crescente, em Leão, que é um signo também de autoconfiança, 2 signos de fogo, né, que trazem esse gás pra gente. Então, com lua cheia e Sagitário, gente, bora, mudou a vibe, vamos arregaçar as mangas. E o Sol em Gêmeos, que a gente fala de um eixo de leveza, de conhecimento, né, partindo de uma lua crescente em Leão, que colocar o gás nos projetos de forma autoconfiante. Depois a gente espera lá na lua minguante, que é ótimo em Peixes, que é o recolhimento no signo do recolhimento, né? Vamos ter tempo para minguar lá na frente. Agora é lua cheia, expansão, certo? Na jornada, quem está acompanhando a jornada, chegamos aqui no pico da lua cheia,
Vamos falar um pouquinho desse mapa? Nós vimos, né, um mês cheio de sextas, né, de aspectos de 60 graus, que são aspectos de facilidade. Mudou a vibe, dia 21, Sol em Gêmeos. Agora é a gente falar da mente, do mental, de conexão, de ponte. Lembra que o Gêmeos é regido por Mercúrio, que é o deus que transitava, né, Hermes, em todos os ambientes, ia lá para os infernos de Hades, de Plutão, ou conversava com céu, terra, mar, com todo mundo. É o conector, é a conversa que pode ir para todos os lados, né? E vamos ver esse antagonismo de Gêmeos e Sagitário. Mapa dessa lua cheia, gente. Então, a gente vê uma ênfase nesse eixo 4-10, que já estava, olha só, pra gente, deixa eu respirar aqui um pouquinho para vocês acompanharem, né? No mapa da lua nova, nós temos esse eixo 4-10 também, né? Com ênfase de casa 4, que é a casa que tem a ver com clima também, né, gente? Casa 4 é agricultura, propriedade, as raízes, né? As riquezas naturais, também tem a ver com clima. A gente está falando de Urano ali, né, que movimentou muito, infelizmente, essas questões para nós. E aí temos esse eixo 4-10. Também é uma área de oposição, sempre lembro disso. Quando a gente fala por país, né, estou falando de uma forma mais coletiva agora, aciona esse eixo 4-10, eixo de liderança. Vimos lá, né, que tinha esse foco denso aqui, apesar de todos esses aspectos legais de sexto, nós temos Saturno e Marte nessa área de dinheiro, de recursos, e a gente chega aqui na lua cheia, né? Não vou me deter muito a lua nova, senão eu fico me repetindo. Temos então o foco de casa 10, que é uma área de liderança, né, do executivo, oposta que é a casa 4, com a lua ali, que é essa área, né, que também a gente continua com esse eixo, né, acionando propriedade, povo, posições, clima acionado. Temos essa bênção em maio, né, gente? Os grandes benéficos juntos, né, o pequeno benéfico Vênus e o grande benéfico Júpiter juntos no signo de Touro. Vamos voltar aqui na jornada rapidinho e ver que essa conjunção Vênus e Júpiter, no próprio dia da lua cheia, dia 23, ó que intensidade, né? Aqui onde toca Júpiter é super bacana que a gente tem esses benéficos. Por outro lado, a gente tem que cuidar de Júpiter do muito, né? Vênus fala tanto de relação afetiva, da gente cuidar das expectativas do muito, né? Senão a gente se frustra. E com relação a gastos, a gente cuidar também dos gastos, especialmente estando em Touro, tanto do ponto de vista coletivo de país, quanto de nosso pessoal, certo? Mas não deixa de ser um ciclo super interessante, acolhedor, favorável, com Vênus e Júpiter juntos ali, ok? Temos, então, pessoal, esse resquício, né? Nós estamos com a Vênus literalmente no mesmo dia mudando, então no mapa da lua cheia está 29 graus de Touro, então a gente está vendo essa migração do que a gente constrói, do concreto, do estável, para uma energia de ar, né? Mutável. Esse eixo Gêmeos e Sagitário é um eixo mutável. O eixo Touro-Escorpião é um eixo fixo, apesar deste mapa ainda estar com proeminência fixa, tá bom, gente? Ainda temos a maioria dos planetas em signo fixo, que ainda está com esse limiar, né, entre as estruturas e também a pontuação de terra e fogo alta, né? Ainda estamos nesses assuntos econômicos, né? O Mercúrio em Touro, mas já indo para esse lado mental de conexão de Gêmeos que a gente falou. Aqui na Lua Nova tínhamos essa concentração de casa 2, que é um eixo do dinheiro, dos recursos. Saturno, Marte, Netuno ali também nesse cenário, né, entre Saturno e Marte, também pesa ali, né? Porque Saturno e Marte são considerados na astrologia tradicional os maléficos, sempre entre aspas, tá, gente? E o Netuno dá uma confundida, né? As coisas ficam mais confusas, mais dispersas. E aqui na lua cheia nós temos essa dupla. Marte já foi para a casa 9, que é uma casa do judiciário, uma casa de crenças, de filosofias, e Marte é um embate, né? Em conjunto aqui em Áries, super paramentado,
colocando fogo nas situações, né? A gente com energia no ponto de vista pessoal para tirar os nossos projetos do papel, especialmente em conjunção com o Nó do Norte, que é o lado da nossa bússola, né? Da direção que a gente está indo. Apesar desse enfoque aqui, gente, em Áries, coloca lenha na fogueira em termos coletivos mundiais, de briga, disputas, guerras, mais incendiário. Mas a gente está num ciclo de maior proteção, que dá uma âncora aqui pra gente. Mas eu estava comentando que essa dupla está ainda nesse eixo do dinheiro, que a casa 2 e 8 é o eixo do apego e do desapego, sendo a casa 8 um cuidado maior com dívidas maiores, enfim, do ponto de vista econômico. Plutão aqui na casa 7 é a casa de parcerias, associações, acordos. Ele traz aqui um embate de poder, né, com figuras de autoridade, é a área que representa também o exterior. Então isso está em oposição ao ascendente do país, inclusive em Leão, que também tem a ver com liderança, certo? Mas olha só, esse ingresso aqui em Gêmeos, voltando para o nosso lado mental, do que a gente quer colocar no mundo, ele entra em Gêmeos fazendo esse super aspecto bacana com Plutão. A gente está vendo esse boom, gente, de tecnologia. Quando a gente fala de Plutão em Aquário, sobre a quebra de paradigma tecnológica, a gente está falando de algo que nós nunca vivemos, né? É absurdo. Então aqui a gente está falando ainda mais, talvez mais inteligências artificiais, isso não só pelo ciclo que a gente está de Gêmeos e Sagitário, mas confirmado por um ano inteiro de Júpiter em Gêmeos, de maio de 24 a junho de 25, que fomenta tudo isso, e esse universo das palavras, do que é dito, as inteligências artificiais buscando as nossas palavras, né, gente? E as palavras têm uma diferença, quando a gente escolhe uma palavra, uma linguagem, a gente tem um tom, a gente tem uma emoção, nós escolhemos uma palavra porque ela tem ela modula, né? Alegria diferente de felicidade, né? E a gente vai modulando essas palavras. Então essa tecnologia, assim, num boom absurdo, né? Então a gente vai ver isso fomentado por esse Aquário bem com Gêmeos ali, e mais ainda a nossa necessidade da gente encontrar o caminho do meio entre essas polaridades, né? Quando a gente fala de uma lua cheia, como a gente viu o slide, né? Que nós estamos falando de um antagonismo que nós precisamos ajustar, nós estamos na Terra entre duas energias opostas e complementares, resta a nós fazermos essa síntese de uma forma inteligente, porque ambos os signos a gente está falando do mundo do conhecimento. Então, enquanto a gente adequar as duas coisas, né? Então, o Sol em Gêmeos, a Lua em Sagitário. Então, os Gêmeos, a curiosidade, né? Enquanto o Sagitário está falando do mundo das ideias, né? Do mundo das crenças, das filosofias, né? O Gêmeos procura a palavra, a lógica, e o Sagitário as ideias. A gente está falando dessa dualidade de buscar diversidade de ideias em Gêmeos, enquanto Sagitário tem um foco para se aprofundar, né? Então, enquanto Sagitário tem que aprender com Gêmeos a flexibilidade, porque Sagitário tem um perigo de ser o pregador da verdade, vamos cuidar, nós, sagitarianos. Esse lado de pregar, ou o lado do dono da verdade, tem que cuidar muito disso em Sagitário, ganhar a flexibilidade dos Gêmeos. E enquanto Gêmeos está preocupado com a informação, Sagitário está preocupado com a formação, a gente entrar em contato com isso. Os Gêmeos, que é o ponto e o contraponto de uma situação, enquanto o Sagitário está preocupado com a justiça, com a ética, o que está por trás, né? A diversidade de opções em Gêmeos e o alvo, né? A seta sagitariana para a gente escolher um caminho de aprendizado com mais foco, enquanto que os Gêmeos vai abrindo várias possibilidades, né? Então, a gente dosar essas duas energias, acho que é o caminho dessa lua cheia, pegando carona no que a gente quer se mover em termos de conhecimento, né? O que a gente quer fazer em termos de conhecimento, porque Júpiter está em Gêmeos e por um ano. Então, é importante essa área de experiência que você tem, Gêmeos e Sagitário,
Deixa eu pegar o mapa do Brasil aqui pra gente ver. Então aqui é o mapa do Brasil, né? Aí eu vou colocar o trânsito. Peraí, já vou voltar para as casas para vocês se situarem. Aqui é o mapa do Brasil e a gente localizar esse eixo, né? Fazendo isso no mapa de vocês aí. Procurem o símbolo de Gêmeos, o de Sagitário, que esse eixo está muito acionado agora. Qual área de experiência que toca? Para o Brasil, a gente continua falando do eixo 4 e 10, como falamos lá no início, certo? E esse eixo, depois, mais para frente, sentindo a quadratura de Saturno para o Brasil, que está entrando um pouco mais para frente, né? O Júpiter vai quadrar em agosto, dezembro, sentindo essa entrada do Saturno na casa 2, que é o eixo do recurso do dinheiro, certo? Para você que de repente está novo aqui tem esse slide para você ver as 12 áreas de experiência da vida, que abarca muitos temas. Aqui, gente, é claro, um resumo. As casas podem ir muito mais, tem vários ângulos para a gente ver casa, né? Então, aqui é para você lembrar das áreas de experiência que você tem isso acionado e tomar vantagem dessas energias todas. O que mais que eu ia comentar com vocês? Aqui um lembretezinho, né, dessa energia sagitariana para a gente ir para o lado, já que a Lua vai, né, estar em Sagitário, na Lua cheia, ir para o lado, né, da expansão, do otimismo, do conhecimento, das metas, né, equilibra a gente está falando desse eixo, então, de conhecimento, de mobilidade, de curiosidade, e que vai ser expandido agora, onde a gente tem Gêmeos, né, expandido por Júpiter. E lembrando do spoiler, vamos falar longamente que essa área que está sendo expandida por Júpiter em Gêmeos é a área que depois recebe Urano em 2025 com renovações, inovações. Esse eixo de muita importância agora nesse momento, gente, ok? E a gente cuidar, então, dos exageros, né, de ser o dono da verdade, de ideias fixas, de estar muito indignado com o mundo, que essa indignação, aí a gente foca no erro, né? Aí a gente vai para a polaridade de quadratura, né, dos signos mutáveis, que é Virgem, de focar no erro, na crítica. Não, vamos abrir e pensar, olhar todos esses signos do lado luz, certo? Tem muita potência para a gente nesse ciclo. E só como lembretezinho, o pico, né? Quando a gente tem, nós estamos sempre falando de um relógio, gente. Quando a gente tem a lua cheia num determinado signo, ela é o pico culminante dos últimos 6 meses, quando houve a lua nova nesse mesmo signo, né? Então a lua nova, última em Sagitário, lembrando que a gente tem uma lua nova e uma lua cheia, normalmente, com algumas exceções, por signo, por ano. Então, a lua nova de Sagitário, no mês de Sagitário, porque Sol e Lua estão juntos, foi dia 12 de dezembro de 23. E agora, pensa lá o que estava acontecendo nessa área onde você tem Sagitário, que foi plantado algo. E agora a gente tem um período de culminância desse ciclo, certo? Bom, gente, me fala como chegar aí para você, me fala onde você tem a sua área de experiência, me fala se fez sentido. Eu adoro saber as experiências, como vocês vivem. O que você pretende para essa lua cheia, lembrando de ficar zen, contar até 10, porque está todo mundo mais intenso na lua cheia, num signo mais exagerado, que é Sagitário, e a gente poder usar isso na plena potência, que também potência, autoconfiança, energia, expansão, é a moda sagitariana, tá bom? Beijo enorme, fiquem com Deus, me conta tudo, quero saber. Beijo, sou curiosa, beijo.